Boa noite, bem-vindos ao Sempre um Papo. Meu nome é Josane. Para quem não conhece, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura. Foi criado há 32 anos pelo jornalista aqui de Belo Horizonte, chamado Afonso Borges. Além do Sempre um Papo, o Afonso realiza também o Festival Literário de Araxá, que eu aproveito para convidá-los. Vai ser do dia 27 de junho a 1 de julho, no Grande Hotel de Araxá, mais de 80 convidados. 80 escritores, nesses 5 dias de pura literatura. A gente está gravando o evento, ele está sendo transmitido pelo Facebook, ao vivo. Então, desde já, eu peço a autorização do uso de imagem de vocês, e depois também a gente coloca na íntegra no YouTube do Sempre um Papo. Lá tem vários programas já gravados com escritores, também convido para vocês acessarem e assistir. Para nós é uma honra receber mais uma vez o Fabrício Carpinejar. Todo mundo já conhece, mas eu vou ler um pouco sobre ele aqui. O Carpinejar é puro sentimento. Estou lendo aqui do livro novo. Como disse Carlos Heitor Coni, sua entrega à poesia é total, urgente, inadiável. Nasceu em 1972, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Publicou 41 livros, entre poesia, crônicas, infanto-juvenis e reportagem. É detentor de mais de 20 prêmios literários. Dentre eles, o Jabuti por 2 vezes, o da Associação Paulista dos Críticos de Arte e o Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras. Atua como comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, e colunista dos jornais Zero Hora, O Globo e Portal UOL. Conduz o programa Palavra Livre na Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, de segunda a sexta, de 14 às 15 horas. Então, vamos receber nosso poeta maior, Fabrício Carpinejar. Boa noite. Uma das minhas delícias é ouvir alguma vez no Sempre um Papo alguém falar: eu não autorizo a minha imagem. Mas é bom pedir. Ninguém nunca falou isso, ninguém nunca fez esse protesto. Só dou a dica. Criando pânico na Josane. É um prazer estar aqui. Eu acho que tem muita gente que já tomou sorvete Lulo, então está com a boca anestesiada como eu. E estou aqui para falar do Cuide dos Pais antes que seja tarde. Estou de terno, porque a minha mulher inventou de sair como uma princesa. Eu não tinha como sair com uma camiseta esportiva. E é isso. Então, Bonito. vamos começar. Eu começo com o Fabrício aqui no palco, e vocês podem fazer perguntas, participar aqui no microfone do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, e eu peço para vocês esperarem a câmera chegar para filmar, senão sai no YouTube sem microfone, sem aparecer a imagem. Carpi, cuide dos pais antes que seja tarde. Muita gente deixa para tarde demais? É que a gente nem deixa para tarde demais. A gente apenas esquece. A gente acha que o pai e a mãe nunca vão precisar, ou sempre vão dar um jeito. Enxergamos os pais como funções, e a gente não consegue ver de outra forma. O pai é o pai, a mãe é a mãe, e são provedores emocionais, intelectuais, financeiros, para todo sempre. Não acontece aquela inversão. Será que os pais precisam da gente? Em que momento da nossa vida a gente se preocupou com o pai ou com a mãe? Quando perderam o emprego? Na separação? Em que momento foi? Mas a gente não tem aquelas pequenas preocupações que eles têm com a gente. E o livro é o resgate das pequenas preocupações. Quem cuida dos pais velhos muda a casa para atender o pai e a mãe. Assim como a gente muda a casa
para receber uma criança, um bebê. Tem que tirar os objetos do caminho, não pode ter degraus dentro de casa, precisa instalar aqueles braços para se apoiar. Não é apenas uma transformação da nossa personalidade, é uma transformação da casa, é uma transformação dos hábitos. E feliz do filho que faz isso e não se vinga do pai. Porque todo mundo tem motivos para se vingar do pai ou da mãe. É um aborrecimento, é uma mágoa, família é conflito. Os pais, eles não vão fazer aquilo que a gente deseja. É um enfrentamento. Quando os pais envelhecem, ali, naquele momento, a gente vê o caráter do filho. Por quê? A gente pode ter um péssimo pai, uma péssima mãe, mas a gente ainda tem a possibilidade de ser um bom filho. É um direito, não é um dever. Mas a gente tem a chance ainda de ser um bom filho. E se a gente se vinga dos pais, será que depois a gente não vai reproduzir isso com os nossos filhos? É difícil parar a vida por alguém? É. Mas quem aqui não parou a sua vida antes? Ou por um romance, ou por trabalho? Será que os pais não merecem a mesma consideração? É só fazer um exercício, e eu fiz isso. Eu passei a pensar, a minha mãe, daqui a 20 anos, meu pai, daqui a 20 anos, vai estar fazendo o quê? Aí me deu um pane, um branco, porque eles terão quase 100 anos. Praticamente, eu acho que eles não vão estar aqui. Então, me resta uns 15 anos com meus pais, numa visão otimista. Isso mexe com as palavras. As palavras ficam frágeis. Aí é aquele pai que a gente só esquecia, nem deixava para depois, passa a ser uma prioridade. Tu vai querer almoçar com ele ou com a mãe 20 minutos, os 20 minutos possíveis, do que ficar adiando ou idealizando um grande almoço de domingo. Vai telefonar e atender por 5 minutos, 4 minutos que der, do que esperar para chegar em casa e poder falar no telefone com calma. O que os pais querem é imperfeição, porque eles sempre nos atenderam na falta de tempo. A falta de tempo, conseguir agir na falta de tempo é amor. Quando a gente deixa as desculpas, a paternidade e a maternidade estão contaminadas de desculpas. A gente só dá desculpa. E a gente deixa de aproveitar esses momentos com os pais. Se a gente só enxergou os pais como funções, a gente não sabe quem são os pais. Eu acho que só na velhice eu estou descobrindo quem são meus pais. Na verdade, meus pais são meus avós. Os meus pais, eu só descobri meus pais enquanto avós. Aí, agora que eles têm tempo, eu posso saber quem eles eram, o que faziam, qual infância que tinham, se montaram pipa ou não, se pularam o jogo da amarelinha ou não, se tiveram um grande amor adolescente. Tem gente que convive com os pais e não sabe se os pais sabem nadar ou andar de bicicleta. É assustador. Eu deixei todo mundo deprimido?
Só para ter uma ideia, deixei, né? Ótimo. Mas o livro põe a gente para refletir demais assim, nas relações, não só com os pais, até com a família, né? Com os irmãos. Você busca lembranças que é de todo mundo, na verdade, né? Quando você fala da sua avó, quando você fala É dos que a minha avó irmãos. sabia me acordar. Meus pais sempre gritavam para me acordar. E é engraçado que eles gritavam mesmo, eles puxavam a coberta, eles são agressivos. Os pais são agressivos de manhã. Meu pai tampava o nariz. Ó, ele Não, e é tá... legal que a gente vai lembrando no livro de como que os nossos pais, né, nesse caso, nos acordavam. Que pânico, está dormindo, ele... Mas é um minuto. Você acorda no segundo. Não é legal isso. Não é ruim essa lembrança para mim. Ó, bom. Eu queria que ele tivesse aqui para me acordar mais vezes. Aí, José, tem muito sequelado. Se tu acha isso uma boa lembrança... Não, mas ele criou um ritual dele, e não era somente para... Não, ele era um super pai, não tem nada a reclamar do meu pai. E a minha avó, ela não gritava, ela usava temperos. Sim, ela trazia temperos da sua horta para o quarto e deixava em cima da minha cama. Na verdade, nós nos acordamos pelo olfato. Eu sentia aquele cheiro, ficava intrigado e me levantava para ver. E me levantava suavemente. Mas sempre me levantei pelo cheiro. Tanto que eu sinto saudade, né, das minhas lembranças de infância. O que eu sinto saudade é estar dormindo no final de semana e sentir o cheiro da casa se movimentando. É continuar dormindo, mas sentir o cheiro de torrada, de café, saber o que a outra pessoa está fazendo, os ovos mexidos. Parece que dentro do meu sonho, eu esperava que tudo ficasse pronto para poder me levantar. Havia uma sincronia. E família é uma confusão. Eu tenho 3 irmãos. E todos disputam para contar a melhor história. Todos são falantes, loquazes. E eu vivo roubando a memória dos meus irmãos, só para tentar provocá-los. Eu só sei amar pela implicância. Eu não sei amar sendo direto, linear. Eu amo pelo humor, porque para mim amar é que eu não quero me render facilmente. Eu gosto da luta. E meu irmão, eu me lembro que como ele fez coisas terríveis comigo, ele me deu um parafuso para eu engolir. Eu sou um homem de parafuso a mais. Porque todo mundo dizia que eu não tinha um parafuso. E meu irmão ficou preocupado, porque meus tios diziam que eu não tinha um parafuso, os colegas diziam que eu não tinha um parafuso. E meu irmão Rodrigo, ele me examinou. Ele pediu para eu ficar pelado. E me examinou. Olha, não vejo a falta de um parafuso. Mas a gente vai dar um jeito. E ele tirou um parafuso do caminhão dele, que prendia a caçamba, enorme. Me deu um copo d'água e disse, engole. E eu engoli. Desde lá, eu estou funcionando perfeitamente. Você tinha quantos anos nessa época? Uns 8. Tanto que meu apelido em casa é Garganta Profunda. Não, isso é mentira.
E o Rodrigo também, ele me fazia várias. É difícil sobreviver aos irmãos. Quem tem irmão aqui sabe. Ele me fazia sempre ser seu carregador. Você é caçula? Não, eu não sou nada. O nada é aquele que... do meio. Não é nem o primogênito para ser um segundo pai, nem o caçula para ser o preferido da mãe. Eu não tenho uma cara de abandono? É fácil perceber qual é o filho, o segundo, o terceiro. É cara de abandono. E o Rodrigo, ele não sabia andar de bicicleta, ele me fez carregar a bicicleta dele até o topo da ladeira. Sempre com a promessa, vai andar na garupa. Eu vou te levar na garupa. Será um grande momento da nossa amizade. Falar isso para uma criança pequena é o máximo. Eu só queria ser amigo dele. Aí, depois que eu carreguei toda a bicicleta, lá no topo da ladeira, ele me olhou com firmeza e doçura. Agora é a sua recompensa. Feche os olhos e curta o vento nos cabelos. Eu tinha cabelo naquela época. Aí eu fechei os olhos, fui descendo, descendo, descendo. Mas sempre que a gente está num grande momento, a gente espia, né? A gente faz aquela espiadela, no beijo e tal, sabe? Alguém diz, tem surpresa, fecha os olhos, a gente abre. Eu abri e meu irmão tinha sumido da bicicleta. Só estava eu, a bicicleta, descendo, desesperadamente. Bateu a bicicleta na parede, eu me esfolei, mas não bastando, eu, de coração puro e ingênuo, na época, hoje eu não tenho mais isso, perguntei para o meu irmão, por que você não me avisou? Por que você pulou? E ele disse, não deu tempo. E é isso, eu acho que o humor faz uma família feliz. Se a gente sabe se uma família está feliz, pelo sofá. Se o sofá está rasgado, a família é feliz. Se o sofá tem uma manta, a família é feliz. Nenhum sofá é comprado com manta. Se tem aquela manta, é que a família convive na sala. Se convive na sala, não está encastelada no quarto. Na hora que a gente chega numa casa e o sofá está intacto, a gente sabe que é uma família que não se fala. No livro você faz uma comparação também com os dias de hoje, que a gente vive atrás de comprar objetos retrô e não dá ouvidos, né, para as pessoas retrô das nossas vidas. A gente tem fissura por objetos retrô, mas a gente não consegue conviver com pessoas antigas, pessoas mais velhas. A gente quer ter uma vitrola, quer ter aquele telefone preto de parede, quer ter móveis de demolição, quer ter aquela geladeira branca, redonda, mas a gente não suporta os mais velhos repetindo as mesmas histórias. Eles são nossas pessoas retrô, e a gente não valoriza nossas pessoas retrô. A gente não tem paciência. E é uma contradição, porque quando pequeno, o que a gente queria? Que os pais contassem as mesmas histórias. Quando eles ficam velhos, eles realizam o nosso sonho. A gente tem que aproveitar. Por que a gente é assim? Disputa. O sofrimento envaidece. A gente gosta de se sentir injustiçado. A gente gosta de se sentir negado. O sofrimento é viciante. Quem sofre sempre tem razão. E para ser generoso, temos que desaparecer.
secretamente nos outros. Quem é generoso não vai querer uma recompensa. Quem sofre quer. Quem sofre não se contenta com o pedido de desculpa. Continua falando. Estraga o pedido de desculpa com mais uma palavra. A gente tem uma ideia de que o sofrimento é algo ruim. Não. O sofrimento é ótimo. É difícil evitar o sofrimento. O sofrimento é preguiça. Então, não precisa fazer nada para justificar a tua falta de atitude. Tu arruma argumentos. Eu não é que começo a sofrer, eu já vou lavar louça, cozinhar, varrer, trabalho braçal. A única forma de combater o sofrimento é trabalho braçal. Porque se fica assim naquela... E como a gente sempre arruma culpados para a nossa dor. E ninguém arruma culpados para a sua alegria. Ninguém diz, estou alegre em função da Beatriz, em função do Vicente, de uma pessoa, não. Estou triste porque tal pessoa não me tratou bem. A gente tem pouca resiliência. A gente sofre por bobagem. A maior parte do nosso sofrimento é imaginário. É algo que não vai acontecer, é algo que pode acontecer. Temos uma fábrica de angústia que transforma tudo que é esperança em sofrimento. Expectativa em tortura. São manias ridículas. A gente quer controlar a vida. Tem pessoas que não vão dormir se a sua roupa não estiver totalmente dobrada. E se ela não dobrar a roupa, ela não vai dormir. Tem pessoas que não conseguem dormir se tiver um armário aberto. Tá lembrando de mim, Bê? Eu tô sentindo que tu tá rindo um pouco a mais. Mas são pessoas que determinam um ritual que não pode ser abalado. É isso. O pessoal voltou a ficar triste. Mas e o que a gente pode fazer para mudar isso na gente? Qual o exercício? Perdoar. Perdoar a si mesmo para perdoar o outro. Agradecer o outro para agradecer a si mesmo. Quem agradece o que tem, perdoa com mais facilidade. O grande risco é o orgulho. É se sentir ferido, a vaidade ferida, o ego ferido. Perdoar, a gente pensa que é fácil, mas não é fácil perdoar. Por exemplo, com o pai ou com a mãe. Saber que eles deram o que foi possível para eles. É o que eles podiam dar. Eles não têm mais para dar. Eles não deram porque esconderam. Eles não deram porque trapacearam. Eles não tinham, tem pessoas que não têm o que dar mais. E a gente pede mais, porque a gente quer mais, mas a gente não vê se a outra pessoa tem ou não tem. A gente precisa se satisfazer com o que o outro pode oferecer. E não tentar converter o outro numa draga. E a gente faz isso ele não perdoa. E vê, quando a gente percebe que outra pessoa não é capaz de fazer, é o instante em que a gente mais pede. Só para constranger. Só para humilhar.
É isso que a gente faz nos mínimos detalhes, até nos relacionamentos. Vê que outra pessoa não quer sair, aí você arruma. Vamos sair hoje, né? A gente sabe que outra pessoa não quer sair. Não, eu não vou sair. Ah, esse casamento é uma prisão. Eu não faço mais nada do que quero. É ensaiado. As discussões são ensaiadas. Só que a gente não quer admitir isso. Eu admito. Eu sou muito malvado em segredo. Eu tento desativar, porque eu tenho consciência. Ficou com medo de mim agora, né? Não. Porque ele faz umas pausas, né? Melhor ele esperar até o ponto final. Vamos participar, gente. Vamos aqui no microfone, senão daqui a pouco o nosso tempo passa e quem quer fazer pergunta não faz. Não? Como não? Ninguém quer fazer pergunta para mim? Olha, ó, já tem. Tem uma ali. Boa noite, qual o seu nome? Boa noite, Boa Daniela. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carpinejar. Estou nervosa. Enquanto você falava, eu me emocionei e fiquei pensando que esse cuidado, né, esse não deixar para depois, nós temos que exercitar também com as pessoas retrô, que não são só da nossa família. Hoje eu tenho uma das minhas melhores amigas, é minha vizinha de 90 anos. E hoje ela passou por uma situação um pouco delicada, ela me ligou aos prantos se eu podia ir lá. E fui, saí com ela, como eu sempre faço, e ao final ganhei um abraço e ela me disse assim, você, para mim, é mais do que uma filha, você às vezes é a minha mãe. Então eu achei que, como diz a minha irmã, os astros, né, configuraram, veio ao encontro dessa noite de hoje. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, né? Gostaria que você falasse um pouquinho isso, esse cuidado que muitas vezes as pessoas elas não têm, né? Elas deixam de ter com os pais e não têm também com os de fora. Ou tratam tão bem os pais, os avós, e esquecem que aquele idoso que a gente não dá o lugar no ônibus, aquele idoso que quer comentar que o dia está bonito e a gente não escuta, ele também merece o nosso afeto antes que seja tarde. Obrigada. Bonito. Parabéns. Por que a gente não valoriza as pessoas retrô? Pelo medo que elas morram. Se a gente tem noção de que elas podem morrer, há algo mais forte do que a morte para fazer as pazes? Teríamos que fazer as pazes. Temos que mudar a nossa vida para fazer as pazes. Eu não consigo entender. E entendo. Eu fiquei brigado com meu irmão Rodrigo, aquele da bicicleta. E aquele do parafuso. Não por esses dois motivos, mas quando a gente era adulto, já, eu liguei para o Rodrigo para pedir para que ele fosse fiador de um apartamento. E ele disse, eu vou pensar. E eu achei aquilo uma afronta. Como assim? Então meu irmão vai pensar? Tem que dizer sim. Ele não disse não para mim. Ele disse, eu vou pensar. Mas eu não assumi isso, não admiti isso. Para mim foi um não. Mas vê, é um não da minha cabeça, é um não mental, é um não imaginário. Ele não disse o não. A gente muda as respostas das pessoas pela ansiedade. As pessoas não responderam, mas a nossa ansiedade se precipita e responde por elas. O sofredor pergunta e responde por ele mesmo, sempre. Pelo outro, por todo mundo. E eu nunca mais falei com meu irmão durante 5 anos.
Porque eu não admiti isso. Até que meu irmão me mandou um carrinho no meu aniversário, num envelope pardo, e esse carrinho estava todo demolido. E a família começou a rir. Ah, teu irmão está fazendo uma chacota. E é o carrinho que a gente usava para testes. A gente jogava do alto do edifício, passava com a bicicleta, botava fogo nele. E ele mostrou com aquele carrinho que a nossa amizade era como o carrinho, capaz de sobreviver a tudo. E num gesto, num ferro retorcido, ele desmanchou meu orgulho. Mas, agora eu trago isso. Como que a gente pode se dar com os pais se a gente não consegue se dar com os irmãos? O que a minha mãe mais quer na vida é que os filhos se deem bem. E como é complicado isso. Eu estou muito bem com o Rodrigo, mas eu fico imaginando as famílias que perdem os pais. E um começa a brigar com o outro na herança. E tem heranças insolúveis. Que os filhos estão brigando por 15, 20 anos. Porque deixaram de brigar por um objeto ou por um imóvel. Estão brigando para sempre os preferidos dos pais. Para dizer para o irmão, meu pai gosta mais de mim, minha mãe gosta mais de mim. E aí, para finalizar, vem a pergunta. Todo mundo quer ser o preferido da mãe e do pai. E de quem a mãe é preferida? Boa noite, meu nome é Lucrécia. Peço desculpas, né, pela ansiedade. Não, que isso. Eu falo que o Carpinejar, hoje, eu acho que todos aqui presentes, podemos considerar, como se diz, o gaúcho mais mineiro. Né? E, assim... Eu tenho tentado. Eu vou tentar não chorar. Mas pode chorar. Eu sei. Fabrício, as suas palavras têm gosto, têm cheiro, têm afeto. Eu perdi meu pai tem 3 anos e meio. E eu só realmente descobri o tanto que ele era importante para mim depois dessa perda. O seu livro, Me Ajude a Chorar, foi um livro que me ajudou muito, né? Porque era um choro que estava muito engasgado dentro de mim, porque eu também sou mãe, né? Eu falo que esse afeto, essa relação de pai, filho, mãe, isso é muito importante. Esse livro, o último, né? O que está aí, eu li ele em 2 horas. Foi assim, algo tão compulsivo, né? As palavras, elas entraram aqui. E... Mas eu acho meio injusto, eu escrevi em 2 anos. Ué, mas fazer o quê? Deixa eu te contar o que eu sou. Vocês não podem nem um pouco mais devagar? É porque o problema é que, além de mãe, né, além de filha, eu sou contadora de histórias também. Então, a gente, como se diz, se alimenta da palavra, né? E uma parte que eu achei muito interessante desse livro, quando você faz uma metáfora falando do pano de prato, do relacionamento, né, comparado ao pano de prato. E aí eu falei assim, gente, eu queria levar uma coisa simples, mas que tivesse uma palavra de agradecimento e, principalmente, de cunho literário, né? Já que você está aqui entre a gente, entre nós, mineiros, eu trouxe um pano de prata Que alegria. que tem uma frase
de um escritor que eu tenho certeza que marcou a vida de muitas pessoas aqui, que é o nosso Guimarães Rosa, né? E para, assim, agradecer todo esse afeto, né? Eu acho que não só nesse livro, mas em outros livros que você já escreveu, em mensagens que você escreve na mídia, né, os guardanapos, né, é aquela velha frase do Guimarães que fala: é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, assim, obrigada, Muito né, obrigado. por essas palavras tão Pega lá. lindas. Pode E aí eu trazer queria aqui. te entregar. Ela fala da crônica, que não é crônica, né? Na verdade, ainda é do livro, que amor bom é amor velho. É que nem pano de prato. Se a gente tem um pano de prato que a gente compra um novo, ele não seca nada. Ele só espalha a água. Já o pano de prato velho, aquele que já está bem encardido, ele seca tudo. Ele é maravilhoso. Eu amo pano de prato. Usado, tem que ser muito usado. E é pena porque não é que ele está prestes a falir, é que ele está no seu auge. Eu sou tributário do pano de prato, tem seu valor. E sempre a gente vai procurar pano de prato, não sei por que some pano de prato. Assim, se alguém rouba meu pano de prato, é pior do que roubar minha carteira. Vocês têm acompanhado as redes sociais do que o Fabrício faz? Comida? Não, Ele mas mostra assim, a casa dele. eu não faço nada disso. A vida do poeta. Da cozinha eu só não entendo porque tem máquina de lavar prato. Isso eu não entendo. É a invenção mais inútil da humanidade. A máquina de lavar vasilhas não serve para nada. Porque tu não pode botar a panela lá dentro. E, na verdade, tu trabalha para a máquina de lavar prato. Tu tem que limpar o prato antes de colocar na máquina de lavar. Que coisa mais absurda. Tu compra algo para trabalhar para... Já a máquina de lavar roupa, nossa. Que coisa maravilhosa. É, e o som, tu fica tranquilo. A máquina de lavar, ela devia estar no teu quarto. Todo mundo dorme tranquilo com a máquina de lavar. O barulho da máquina de lavar. Eu gosto, por exemplo, de ventilador com haste quebrada. Que fica assim... Para não dormir, né? Não, eu durmo muito com o barulho do ventilador. Eu não gosto nem de ventilador com a haste correta. Mas mineiro não gosta muito de ar-condicionado, né? Gostam? Quem gosta de ar-condicionado, levanta o braço. Pouco, é pouco. É pouco. É bem pouco. É estranho isso, né? A minha mulher não gosta de ar-condicionado. Tá quente, ela pede, vamos abrir a janela. Eu acho tão rural isso. A gente caipira, Fabrício. Não, eu acho Pode parar. rural. Não é caipira, eu acho rural. Vocês acreditam no vento. Vocês são místicos. Tem fé. E não gostam mesmo de ar, né? Fabrício, puxando pelo assunto do pano de prato, em outros eventos você já falou também sobre a casa arrumada, os forrinhos que a gente coloca. É tão Forrinho, papo, forrinho. no Eu sei, fogão, a roupinha do fogão, Sim, do botijão de do gás. botijão de gás. Ah, me dá um quebrando quando eu vejo alguém com botijão de gás, com roupinha. Ai, é muito doce.
Imagina o que aquela pessoa é capaz de fazer. Se ela coloca roupa no botijão de gás, ela nunca vai te abandonar, aquela pessoa. É isso. Vamos para o seu amigo conterrâneo. Oi, Fabrício. Oi, ele é um gaúcho que a gente se conheceu. No tempo de faculdade. E Coincidentemente, eu estou em BH essa semana. é porque o gaúcho, não é que o gaúcho vem para BH e não sabe o que fazer. Aí ele procura outros gaúchos. Encontra, né? E sempre encontra. É CTG, sim. Fala, querido. Fabrício, a questão de pai e filho, né? A gente já nasce filho. A gente nasce filho e tem que se criar filho, né? E o pai, ele tem que se fazer pai. Quando meu filho nasceu, eu tive que virar pai na marra. E o maior aprendizado com meu filho foi aprender a ser filho. Isso, para mim, é uma coisa que eu tenho até hoje. É perfeito. Porque, por mais que tu negue o pai, que tu contrarie o pai, quando tu tem filho, tu começa a repetir o modelo e tu começa a ver o quão importante o teu pai foi para ti. E com o meu filho, eu aprendi a ser filho. E hoje, eu estou aprendendo a ser pai dos meus pais. Então, quando eu tinha que ser pai, eu aprendi a ser filho, e hoje que eu poderia ser o filho dos meus pais, eu estou tendo que ser os pais dele. Como é que tu vê essa relação invertida assim que a vida às vezes nos prega? Isso que está falando é bem bonito. Também vem de se aceitar, se assumir. E aquilo que parecia tão desagradável deixa de ser. Porque toda a nossa saudade é fundada naquilo que a gente não gostava e aprendeu a gostar. Saudade é esforço de amor. Lembro que eu tinha poucos momentos com meu pai na minha infância. Meu pai vivia no escritório fechado, porta fechada, não atrapalhe. E a minha mãe era a tradutora do meu pai. Minha mãe falava pelo pai. Às vezes parecia que tinha uma voz cavernosa do meu pai. Ele não pode atender. E o momento que eu podia ter com meu pai, e eu me prontificava a fazer isso, era para lavar o carro. Na hora que eu ia lavar o carro com meu pai, ele me molhava com a mangueira, ele brincava com a espuma. Ele é um outro homem. Ele falava o que estava acontecendo na vida dele. Ele se abria, ele se motivava. Só para seguir aquilo que está falando, nesse momento do carro, pode pensar que eu conheci meu pai. Não. Eu conheci o filho dentro do meu pai. O meu pai, ele começou a se mostrar pai quando ele sentia medo. Às vezes a gente quer ser um pai tão inexpugnável, tão certo, tão convicto, que a gente não divide as nossas angústias. E a gente acaba matando os nossos filhos, porque os nossos filhos não podem errar. O que eu mais quero ajudar os meus filhos é que eles possam errar com tranquilidade, para poder se refazerem. Que o erro não seja trágico, que o erro não seja dramático, que o erro não seja definitivo. Bonito. Obrigado. Só tem gente inteligente aqui. Fabrício,
E como que a gente pode envelhecer menos carentes, ser pais idosos menos carentes, menos solitários, menos esperando tanto pelo carinho do filho? Ai, é difícil. Quando a gente envelhece, a gente fica. Nossa, uma gelatina de emoção. A gente não sabe o que fazer, a gente chora por qualquer coisa. Meu pai, eu vi ele chorando com Vale a Pena Ver de Novo. Ele já viu um filme 50 vezes, estava chorando. Muda também, quimicamente muda o nosso corpo. A gente fica mais sensível, o homem fica mais sensível. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar para roubar as lágrimas do pai que nunca chorou na vida. Eu estou aproveitando. O que eu mais faço com meu pai é ele chorar. Tudo que não chorou na minha infância. Mas chorar de felicidade, não é chorar de angústia. É um outro tipo de choro. É uma comoção por estar vivo. A lágrima tinha que ser tão fácil quanto o riso. A gente demora muito para chorar, a gente treina muito para chorar, a gente tem que chorar escondido. A mulher tem o costume de chorar no banho. Que para mim não entra na minha cabeça estragar a lágrima. Com aquela água escorrendo lá, a lágrima não fica. É isso. Alguém mais quer falar? Ou seja, a carência é irreversível. Eu acho que a carência vai acontecer. Boa noite, qual o seu nome? Silvia. Boa noite, Fabrício, novamente. Boa Boa noite, todo noite. mundo. Você teve alguma motivação especial para poder escrever o livro? Toda, né? Que é de repente pensar que eu não estava sendo um bom filho. Não é culpa. Eu acho que eu não estava sendo um bom filho mesmo. E teve algum fato que desencadeou isso? Ah, minha mãe, coitadinha, minha mãe me ligava. Eu nunca podia atendê-la. Nunca. E parecia que eu já sabia o que ela ia falar. E eu já tratava ela com resistência. Até que eu aprendi, né, que um dos meus maiores orgulhos hoje é falar com a minha mãe no telefone e ficar falando com ela no telefone até ela desligar. Não é que minha mãe desliga, eu sei, ganhei. Aí eu ainda provoco. Ah, mãe, vamos conversar mais um pouco. Está muito apressada, atarefada hoje. Já falou até. Grande Otto. Agradecer o Otto, que com o Lulo tem me engordado uns 5 quilos. E hoje ele fez essa parceria com a gente, né? O Otto da Lulo. Do Lulo. Muito obrigado. Eu agradeço, Fabrício. Te agradece você estar aqui, né? Eu já te contei pessoalmente que a gente viu aquele stand-up teu, você falando, e aquilo mudou muito o meu pensamento em relação à minha mãe, né? Que está viva. O pai morreu faz um tempo, né? Ele morreu faz uns 6 anos, e eu sempre tive uma relação muito boa com ele, e com ela também tenho. Mas esse olhar, né? De quem gosta, prepara a casa, são coisas que também, assim, que falando agora, conversando, parece tão óbvio. A gente não escuta ninguém falar. Então, assim, a minha pergunta é, você se aprofundou nisso, você está mais atento a isso do que talvez todos aqui nós. Quem mais, Fabrício, que fala bem que nem você sobre isso? Quem que você
conseguiu se inspirar para falar sobre esse cuidado, esse amor na velhice, essa bondade, essa gentileza, que teve a pessoa que deu mais amor para a gente, né? Os pais, poder retribuir com generosidade. Ele quer que eu cite quem fala aquilo que eu falo? Ele quer que eu cite a concorrência? É isso que aquele sujeito veio falar no microfone? Esse também, né? Não sei. Só deixa eu emendar. Porque esse é o ponto. Eu não quero falar assim da minha ignorância e não ter visto. Eu acho que, né? A gente não Mas eu não escuta. sei. Esse é um assunto tão, acho que toca a tantas pessoas, mas eu não escuto ninguém falar. E pode ser que eu não esteja escutando, por isso eu perguntei. Assim, então, quem mais está falando? Porque é muito importante. Não sei. Se alguém souber, pode falar, não tem problema. Mas... Não sei, Otto, mesmo. Ô Fabrício, para quem tem filhos, hoje em dia, a criação, não sei se a criação ou o modo que a gente está criando é muito diferente, né, do que eu fui criada, imagino você também. É um desafio até prepará-los para cuidar dos idosos, até de ter atenção, porque é tudo tão urgente, né, com imediatismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. É fundamental para a família ter a presença dos avós. Os avós que vão influenciar realmente a educação dos filhos, mais do que os pais. Porque os avós, convivendo com os filhos, com os netos serão mais humanos, mais educados, terão mais paciência para ouvir, terão mais tato para cuidar. Famílias que não têm os avós têm mais conflito entre os pais e os filhos. Eu acho que o avô é um embaixador da ternura. Se tem figuras decisivas dos avós em casa, os filhos saberão lidar com a morte desde cedo dos seus pais. Se não tem, haverá choque, haverá crise, haverá incompreensão. Eu lembro que quando a minha avó morreu, meu primeiro ato foi cuidar da minha mãe. A minha mãe chegou em casa, eu tinha 7 anos. No enterro, eu não fui no enterro. E eu, com 7 anos, dei banho na minha mãe. Disse, mãe, eu vou te dar banho. Que é aquilo que eu sabia. Tipo, eu só fui devolver aquilo que ela fazia comigo. Ela sempre dizia, toma um banho, Fabrício, que pode melhorar. Mas na minha cabeça pequena, eu pensei, vou dar um banho. Só que eu exagerei um pouco, porque eu botei umas velas para ficar escuro. E ela tomou banho, eu sequei minha mãe e coloquei ela a dormir. Quando eu perdi a minha avó, a minha primeira preocupação qual foi? Salvar a minha mãe. Mas só o convívio com a avó fez com que eu reparasse nisso. E amo os filhos por aquilo que eles proporcionam. O Vicente, por exemplo, está aqui, olha, o jeito dele. Ele é muito diferente de mim. Não olhem para ele, ele é tímido. Finjam que ele não está aí. É grande alegria. E o Vicente, toda a minha comunicação com o Vicente é feita no ok. E todo mundo pode pensar, ok é pouco. Não. O ok do Vicente é riquíssimo.
Quando ele está prestes a mentir, me enganar, ele usa ok. Quando ele gosta de algo, ok, mais seco. Quando ele está em dúvida, ok. Nossa, são vários ok's diferentes. E a gente nem repara. E eu não preciso dizer para ele, fala direitinho. Para de falar ok. Eu adoro o ok dele. Eu já aprendi, espero que não mude para um outro. Vai me dar trabalho. Mais alguma pergunta? Para a gente finalizar, alguém quer perguntar? Eu queria dar parabéns à Poliana, que está aí, que ela estava de aniversário ontem, grande amiga, ela, o Zé. Parabéns, Pô. Tu faz uma diferença na nossa vida. Boa noite, qual o seu nome? Boa noite, gente, Manuela. Eu queria te perguntar, meio drama, assim, um pouco, porque eu tenho essa personalidade. E aqueles pais que não querem ser cuidados? Nenhum pai quer ser cuidado. Porque eu tenho uma mãe que... Nenhuma mãe, nenhum pai quer ser cuidado. Ai, que bom. Então, eu acho que eu estou consolada. Porque você procura aproximar, você procura estar, e ela não quer, né? Ela não se permite esse cuidado, esse carinho. E ela devolve de uma forma até agressiva. Isso. Né? Tipo assim, eu não quero, eu não vou. Você fala com ela assim, eu vou fazer uma compra, você quer ir? Você só vai porque você precisa do meu cartão. O seu não deve ter limite hoje. Então, assim, vamos para o teatro. Que teatro essa hora? Você vai chegar lá atrasado, não vou com você porque você vai estar atrasado. Então, eu fico me perguntando, Fabrício, até que ponto? Né? Porque aí essa tentativa de se aproximar, ela ofende às vezes. Né? Como que ela te torna incapaz, ela te torna Tu quer sem uma recompensa? ação, Não, tu né? quer uma recompensa. Não, eu não sei. Tu quer, Eu só queria estar... Tu quer não, ser eleita a melhor filha do mundo. não, eu tô com minha irmã aí. Sabe o que eu quero? Tu quer? Aceita. Não, Vai doer mesmo. porque eu fui agrido. Por que tá agressiva comigo? É porque eu agrido, entendeu? E aí eu não cuido. Vê aí só. eu inverto as coisas. Calma. Tô Calma. A carência, ela é agressiva. Não tem mais nada mais agressivo do que a carência. Quando a gente, de uma certa forma, não sei qual é a tua relação com a mãe, mas a gente quer uma justiça e não existe justiça no afeto. Tu quer uma reposição, não existe reposição no afeto. Ou você está fazendo aquilo porque quer fazer aquilo, porque está dando, não está emprestando, ou não faz. É uma escolha tua. Não depende do resultado. Não depende do benefício. Senão seria interesse, seria oportunismo. Pensa se essa situação, até cômica com a tua mãe, dela ficar chateada, irritada com tudo que faz. Não é uma situação muito similar à tua infância? Quando a mãe cozinhava e dizia, tá na mesa, agora não. Ela fez comida para ti e você só ralhava. Será que não é igual? Ela te entregava uma toalha cheirosa. Aqui está a toalha. Está me mandando tomar banho? Eu não quero tomar banho agora. É igual. Ela teve que aguentar toda a tua adolescência. E tu não pode aguentar a velhice dela? A velhice não deixa de ser uma nova adolescência. É que a gente tem aquela ideia do velhinho, passivo, suplicante. Não, não é. Tu está se sentindo melhor agora?
Eu vou pensar sobre Eu isso. quero saber quanto tu economizou de terapia em 10 minutos. Fabrício, para a gente finalizar, e para quem já perdeu os pais, mesmo para quem cuidou, para quem não cuidou, como conviver com essa saudade? Mas quem perdeu os pais e cuidou, tem paz no coração. Tem paz. Tem paz mesmo. Sabe que fez tudo possível. A gente sente quem cuidou. E a gente sente quem não cuidou. Não tem como amar pelos dois. Não. Mas a gente pode fazer a nossa parte. Não é um adeus se um filho realmente aproveitou a velhice dos pais. Não é um adeus. Por quê? Ter saudade é uma bênção. Ter o que se lembrar é uma bênção. Tem filho que precisa inventar as lembranças. Que às vezes até esquece como era o rosto. De tão poucas lembranças que tem. Quem sente saudade, sente aquela melancolia da saudade. É uma alegria. Que foi vivido. Valeu a pena. Saudade vem quando valeu a pena. Boa noite, qual o seu nome? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lulu. Como? Lulu. Lulu, tem o Lulu aqui também. Lulu. E tem o Lulu. Lulu. Eu queria não só fazer uma pergunta, mas como te parabenizar, sabe? Eu já tinha acompanhado outras edições suas, outras entrevistas, né? E você tem, né, o seu estereótipo, né? Muito interessante, né? Qual que é o estereótipo, tia? Que merda isso. E você quebra todos os paradigmas com esse livro, né? E eu acho que esse livro seu, ele passa a ser um livro canônico, inclusive. Porque você sabe que o 5º mandamento da lei de Deus é honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na face da terra. Acredito muito nisso. Hoje em dia, nós estamos vivendo grandes conflitos de autoridade, né, nas famílias, né? E uma pessoa como você, né, com o seu estereótipo tão revolucionário... Mas né? qual é o meu estereótipo? Eu tô de terno e gravata aqui. Qual que é o meu estereótipo? Você trazer essa Não, só me diz qual é. Você me acha louco, é isso? Nada, que isso. Não? Você é normal demais. Ele me acha louco. Eu sou muito certinho, as pessoas me acham louco. Eu sou espontâneo, que é diferente. Mas eu sou certo. Eu pago as contas em dia. Eu sou careta. Não falta parafuso nenhum. Exato. Pois bem, então você... Pois bem, não acreditou. Você traz esse tema que é extremamente rico. Parabéns mesmo de todo o coração. Você é uma pessoa que traz uma mensagem, porque a sua mensagem tem uma autoridade no seu estilo, né? Trazer esse conceito, né, de cuidar bem dos pais, né, é muito importante. Eu tive todas as minhas dificuldades, mas eu acho que falar do passado da gente procurar uma autocomiseração é bobagem. Eu perdi meus pais muito novo, né? Perdi minha mãe com 3 anos, depois perdi meu pai com 33 anos, né? E aí, mas isso nada disso é o importante. O importante
é a gente fazer isso que você está falando. Não perder tempo, sabe? Aquela pessoa que você está ali, você tem que afetar e ser afetado. O afeto é extremamente importante. E você vem trazer uma mensagem nesse momento que nós estamos vivendo, né, nessas circunstâncias hoje, onde a autoridade afetiva, né, tanto de pais quanto de filhos, tem sido questionada, né, e você traz assim num momento muito importante, né? Eu quero parabenizar você. Eu poderia fazer várias perguntas aqui, né, mas valorizar isso que você está falando, o seu livro, e só poderia te falar o seguinte: olha, essa relação de pai e filho, ela é tão importante que a própria divindade, ela se estabeleceu no mundo numa relação de pai e filho. Pensa bem. Aí você vai falar assim: ah, mas eu não sou cristão. Não tem problema, né? Essa relação de pai e filho, filho e pai, pai cuidando do filho, filho cuidando do pai, é uma relação divina, né? E ela é revelada nessa cultura cristã que nós vivemos. Infelizmente, a cultura cristã influencia o mundo, né? Mesmo que a pessoa não seja cristão, né? Lulu, desculpa, você tem uma pergunta? Só para a gente... Nosso tempo está... Mas ele fala bonito, né? Sim, é lindo. Só concluindo o seguinte... Eu gostei, eu gosto quando as pessoas são bem articuladas. Continue escrevendo, sabe? Obrigado. Não para de escrever, não. E viva Jesus! Só a última. Eu quero parabenizar o Fabrício também. Eu fui inspirada por ele, porque ele falou que é um livro que precisa ser, inclusive, canonizado. Eu até concordo, porque é um livro que carrega um princípio. A Bíblia, ela tem sido meu parâmetro para tudo na vida, e na Bíblia está escrito que é melhor a casa que há luto do que a casa que há festa. Por que isso? Porque a casa que há luto, você faz ali, naquele momento triste, horrível, você faz algumas reflexões. Só que não é todo mundo que se volta à Bíblia. Então, eu acho que o seu livro ele tem trazido um impacto. É um livro de poder, é um livro que traz uma mudança. Então, quero te parabenizar por ter sido inspirado por Deus, porque a vida hoje é tão corrida que a gente não tem muito tempo para valorizar os pais, e isso precisa nos frear, e o seu livro freia e nos faz valorizar os pais. Tem até teve uma propaganda que um pai fingiu estar... para um velório deles. Ele fingiu a sua morte porque os filhos não davam atenção. Não davam atenção. E os filhos correndo, foi uma propaganda linda. Então, eu acho que esse livro, esse título, uma prateleira, de uma leitura, de qualquer outra livraria, ele para e faz a gente refletir e valorizar aquele momento com os pais. Parabéns. Obrigado. Pô, muito obrigado. Eu acho que a história de fingir assim, ó, tem uma propaganda que é muito bonita, que o pai tenta reunir os seus filhos no Natal e nunca consegue, e é adiado, e até que ele finge que morreu e todo mundo vem. Mas os pais, eles ficam fingindo a morte deles todo o tempo. A minha mãe me liga: estou morrendo. Eu vou lá? Quantas mortes eu já cuidei da minha mãe. E ela ressuscitou. Então, agradecer muito, né? Muito vocês. Nossa, vejo tanta gente que eu amo aqui. Né? O Felipe ali, a Fê. Muito obrigado por terem vindo. E a gente se encontra ali nos autógrafos. Hoje é dia do abraço. Vamos abraçar bem, com vontade. Abraço tem que cafungar, tá? Valeu, obrigado. Obrigada, Fabrício. Gente, os autógrafos lá Josane. fora e a venda do livro e dos outros títulos do Fabrício também estão lá com o Washington.